Muito boa noite, muito obrigado a todos e a todas pela vossa presença. É de facto notável estar aqui com mais de 1.300 pessoas em Amarante, a sentir Portugal no Distrito do Porto, a sentir Portugal no Concelho de Amarante e a perceber que, ao contrário daquilo que muitas vezes alguns querem fazer crer a Portugal, há neste momento em curso um movimento de mudança, um movimento de alternativa política que vai levar o PSD ao governo de Portugal. Há aqueles que muitas vezes ignoram estes sinais. Era bom que olhassem para todo o apoio que temos recebido na rua, para toda a jornada de contacto direto e próximo com as pessoas, com as famílias, com as instituições e para toda esta capacidade de nos juntarmos, de nos reunirmos para convivermos e para iniciarmos, a partir desse convívio e dessa unidade, a reaproximação do Partido Social Democrata com os portugueses. Eu não quero deixar de dar uma palavra muito especial aos representantes do CDS-PP que aqui estão, porque eles já várias vezes tiveram de conviver com o PSD, eles têm de ouvir-nos falar em nome do nosso partido, mas nós devemos-lhes a gratidão de partilharem connosco muitos caminhos, muitos projetos, como aquele que lideramos em Amarante de há 10 anos a esta parte. O meu cumprimento a todos os representantes do CDS e dizer que nós no PSD não temos dúvidas. O nosso parceiro preferencial foi sempre e será o CDS-PP. Queria depois, reiterando o agradecimento à presença de todos, dizer-vos que gostaria muito de simbolizar esse reconhecimento em duas pessoas. Duas pessoas que estão ligadas ao passado recente do município de Amarante, ao presente do município de Amarante e ao futuro do município de Amarante. Estou naturalmente a referir-me ao Presidente da Câmara e ao Presidente da Comissão Política do PSD, ao José Luís Gaspar e ao Jorge Ricardo. Nós estamos muito gratos por todo o trabalho que desenvolveram com o resto da equipa nestes 10 anos. De facto, vocês já conseguiram afirmar Amarante. Nós queremos deixar-vos uma palavra de felicitação por estes 10 anos, por esta década de trabalho, que ainda agora o José Luís Gaspar aqui resumiu, enunciando um conjunto enorme de obras, de intervenções, que são a concretização de uma estratégia de desenvolvimento. Mas com o sentido do agradecimento e da felicitação, eu quero olhar para os dois e dizer-vos que nós estamos aqui não por aquilo que vocês já fizeram, nós estamos aqui por aquilo que ainda vão fazer no futuro a bem das pessoas que vivem, trabalham e visitam Amarante. É também a partir das câmaras municipais, das juntas de freguesia, que nós muitas vezes mudamos a vida das pessoas. É cada vez mais, e o cada vez mais tem a ver com as áreas de intervenção dos municípios e também tem a ver com a realidade política de Portugal. É cada vez mais a partir dos municípios, das associações intermunicipais, que se constrói muito progresso em Portugal. É por aquilo que são o exercício das competências das câmaras
e das associações intermunicipais, mas é também porque em Portugal hoje, para suprir os erros, as falhas e as omissões dos governos do Partido Socialista, que governaram 21 dos últimos 28 anos, se não fosse o poder das câmaras municipais, se não fosse a competência, a genica dos nossos autarcas, havia muita gente que tinha ficado para trás, haviam muitos empregos que não tinham sido criados e haviam muitos serviços públicos que tinham sido encerrados. Por isso nós contamos muito convosco também para o futuro desta região e para o futuro deste Conselho. Caras e caros amigos, este jantar, este nosso encontro já vai longo, não só na duração, mas também na duração das intervenções. E por isso eu vou ser hoje muito direto. Eu costumo dizer, é melhor não prometer ser breve, porque sou conhecido por falar muito. Por isso é que eu estou a dizer, eu vou pelo menos ser direto. E depois, logo no fim, veremos se consigo ser direto e rápido. Nós, hoje, como eu disse há pouco, em Portugal, sofremos as consequências da incompetência, da falta de sentido estratégico, da falta de coragem transformadora dos governos do Partido Socialista. O país é hoje um país mais pobre em todos os domínios, mais pobre economicamente, mais pobre porque está na cauda da Europa, mais pobre porque os cidadãos não encontram resposta àquilo que é o mais essencial para as suas vidas. Hoje há muita gente em Portugal que não tem dinheiro para pagar as suas despesas mais elementares. A alimentação, a mobilidade, a energia, os combustíveis, a renda da casa, a prestação da casa. Hoje, em Portugal, as pessoas estão mais pobres porque querem ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde e esbarram na porta da urgência, ou porque ela está fechada, ou porque demora 10, 12 ou 15 horas a atender cada um dos utentes que se dirige para lá. Hoje estamos mais pobres porque temos mais de 90 mil alunos em Portugal que não têm professor pelo menos a uma disciplina. Hoje estamos mais pobres porque os médicos, os professores, os oficiais de justiça e tantas outras áreas de atividade não encontram no Governo a gestão das suas funções, das suas carreiras, a motivação para cumprirem o seu trabalho e a sua missão. E hoje estamos mais pobres porque temos um Primeiro-Ministro que governa há 8 anos. 8 anos, para aqueles que andam distraídos, é o período de tempo de 2 legislaturas completas. Desde o 25 de Abril, só houve 2 primeiros-ministros que tiveram ocasião de governar um tempo equivalente a este. Um chamou-se e chama-se Aníbal Cavaco Silva. Outro chama-se António Costa. Eu convido quem quer que seja, do PSD ou do CDS, mas de qualquer outro partido, ou como dizia o José Luís Gaspar, que não tem partido nenhum, a avaliar os resultados dos 8 primeiros anos dos governos do professor Cavaco Silva com os 8 anos de governo do Dr. António Costa. Quem fizer esse exercício vai concluir que a diferença é estrondosa. Não há qualquer hipótese de comparação. Mas também não há que estranhar, porque desde o 25 de Abril a realidade dos governos em Portugal é esta. Quando o Partido Socialista entra no governo, encontra o país sempre melhor do que quando deixa a governação. O PSD, desde o 25 de Abril, encontra o país sempre pior quando entra e deixa sempre o país melhor quando sai dos seus períodos de governação. Esta é a realidade e o resumo da governação portuguesa dos últimos 50 anos. E caras e caros amigos, é também isso que está a acontecer agora. O país que nós deixámos em 2015, um país recuperado, um país que vinha de tempos difíceis, de sacrifício, de tempos em que todos fomos chamados a colaborar para salvar a nossa dignidade
e para salvar mesmo a nossa autonomia e a nossa soberania. Esse país, em muitas áreas, apesar do esforço que fizemos no período de 2011 a 2015, estava melhor em 2015 do que está hoje, em 2023. Na saúde, hoje há mais portugueses sem médico de família do que em 2015. Na saúde, com metade do dinheiro que hoje se gasta no sistema, nós tínhamos uma capacidade de resposta, um acesso dos utentes ao Serviço Nacional de Saúde melhor do que hoje existe em Portugal. Na escola pública, nós tínhamos inícios de anos letivos onde não faltavam professores nas escolas. Nós tínhamos resultados nas disciplinas nucleares, no português, na matemática, nas ciências, muito melhores do que aqueles que temos hoje. Nós não tínhamos as aprendizagens em atraso. Nós não tínhamos os professores em guerra aberta com a tutela. Nós não tínhamos a instabilidade na escola. Apesar de todas as dificuldades, nós estávamos a ser mais justos, nós estávamos a dar uma oportunidade igual para todos. Hoje em Portugal, quem tem dinheiro vai estudar para o sistema de ensino privado. Quem não tem vai para a escola pública e sujeita-se, infelizmente, a ficar para trás. Podem não saber, o país pode ainda não se ter apercebido, mas no ensino privado em Portugal não há uma única vaga no país inteiro. Mais, só no ensino secundário, 25% dos alunos portugueses já estudam em escolas privadas. Quem governou Portugal nos últimos anos não foi nenhum partido liberal, não foi nenhum partido neoliberal de uma direita assustadora. Quem governou Portugal foram os socialistas, os comunistas e os bloquistas. E a conclusão é simples. Na educação, como de resto na saúde, os maiores amigos das empresas privadas de saúde e de educação são os socialistas, os comunistas e os bloquistas, que ao abandonarem os sistemas públicos, a escola pública e as unidades de saúde públicas, empurram as pessoas para a oferta do sistema privado. Com uma diferença, é que só vai ao privado quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro fica na porta do hospital, na porta do centro de saúde e na escola que não tem professores. E eu pergunto-vos, alguém acredita que o orçamento do Estado que esta semana foi apresentado resolve algum destes problemas? Alguém acredita que as casas que faltam no mercado, que o Dr. António Costa prometeu em 2018, que em 2024 nenhum português teria nenhum problema de habitação em Portugal, alguém acredita que em 2024 o Orçamento de Estado vai concretizar tudo aquilo que nos 8 anos anteriores os socialistas não foram capazes de concretizar? Os socialistas falam, e o Primeiro-Ministro, como se o próximo ano fosse o primeiro. É aquele velho adágio que para o ano é que vai ser. Ainda agora, de resto, estava a ver algumas notícias e vi ao Primeiro-Ministro que ele falou há pouco, no fim de uma reunião com a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, e ele dizia, no dia 1 de janeiro, as peças do puzzle vão estar todas compostas. 1 de janeiro é para o ano, portanto, para o ano é que vai ser. Mas dizia mais, dizia ele, a propósito do grave problema que já temos e que podemos vir a ter ainda mais agudizado nos próximos dias e nas próximas semanas. Nas urgências dos hospitais públicos, dizia ele, que o problema era dos utentes. Vejam bem, o Primeiro-Ministro acha que o problema das urgências são os utentes. Amanhã talvez vá dizer que o problema das escolas são os alunos. Não, Dr. António Costa. O problema nem são os utentes, nem são os alunos. O problema são os governos do Partido Socialista e a incompetência dos governos do Partido Socialista. Esse é que é o problema. Este orçamento é, de facto, um orçamento de ilusão. É um orçamento de aparência. É um orçamento que dá com uma mão e tira com as duas. É um orçamento
apresentado, como sempre, com grande pompa, com uma apresentação muito bonita, que eu já adjetivei, já lá irei, muito bonita na aparência. Números muito redondinhos, quadros muito bem feitos. Diz-se até que as famílias vão ter este montante de poupança, que vão ter este benefício e aquele. É verdade, o IRS vai ter uma ligeira baixa, ligeira e muito limitada, que não abrange sequer a classe média portuguesa. Abrange apenas a classe baixa e média baixa no limite. Mas ao mesmo tempo que faz isso, aumenta a receita fiscal e a carga fiscal como um todo. Aumenta a receita do IVA e dos impostos indiretos. Aumenta a receita do imposto sobre os produtos petrolíferos. Vamos pagar combustíveis mais caros. Até aumenta a receita do imposto sobre a circulação automóvel. Todos vamos pagar mais de imposto por causa de termos um automóvel em Portugal. Ou seja, dá uma aparência de que está a dar com uma mão, mas com as duas vai fazer aquilo que o Dr. António Costa, em que o Dr. António Costa se tornou o grande especialista, a grande referência, o grande legado de António Costa. António Costa é o maior cobrador de impostos da história de Portugal de todos os tempos. E é por isso que este orçamento é mesmo um orçamento pipi. É o orçamento pipi dos impostos altos. É este orçamento que aparenta uma coisa, mas lá atrás tem outra muito diferente. É um orçamento muito arranjadinho na aparência, mas que não traz qualidade de vida aos portugueses. Eu lamento dizer, mas nós vamos, mais uma vez, ter um ano em que os principais problemas do país não vão ter solução. Nós vamos, infelizmente, ter de lidar com a falta de professores nas escolas, com a falta de médicos de família nos centros de saúde, com o atraso nas consultas e nas cirurgias nos hospitais, com falta de habitação no mercado, apesar do esforço da Câmara Municipal. Sim, Zé Luís Gaspar, se não fosse o esforço das câmaras municipais, o problema da habitação era ainda pior. Mas o Governo de Portugal, quando apresentou o programa da habitação, apresentou sem sequer falar com as autarquias locais, que são o seu principal instrumento de execução no território. Caras e caros amigos, e este orçamento também não é amigo das empresas. Não é amigo nem das pessoas, nem é amigo das empresas. Não é amigo das pessoas porque, como disse, aparenta que dá uma benesse, mas retira em dobro aquilo que quer dar. Mas também não é amigo das empresas, não é amigo do investimento, não é amigo da criação de riqueza. E só a criação de riqueza pode pagar melhores salários, só a criação de riqueza pode dar ao Estado mais meios para não deixar ninguém para trás. Eu termino dizendo-vos que, com um orçamento como este, com estes 8, a caminho de 9 anos em que nós vemos a vida de cada um de nós, da nossa família, da nossa comunidade, a perder qualidade, a perder bem-estar. Com estes 9 anos, onde nos prometeram que não ia haver imigração, mas onde os nossos jovens, para terem uma oportunidade, têm de sair do país. Depois destes 9 anos que nos estão a empurrar para a cauda da Europa, a nossa responsabilidade é de facto uma responsabilidade máxima. E é a última palavra que eu vos quero deixar. Assim como foi possível nestes 10 anos afirmar Amarante, será possível nós termos um governo do PSD a afirmar Portugal. Assim como tem sido possível em muitos municípios explicar que as políticas social-democratas dão mais liberdade às pessoas, dão mais responsabilidade às pessoas, mas também lhe dão mais instrumentos
para elas poderem subir na vida, nós vamos conseguir fazer isso em todo o território com as políticas públicas da Administração Central. Se estivéssemos aqui poucos e pouco entusiasmados, eu ainda podia ter dúvidas. Mas estamos aqui muitos, e estamos aqui com energia, e estamos aqui com alegria, e estamos aqui com chama, e estamos aqui com alma, e estamos aqui como o PPD se formou, de baixo para cima, contando com todos, contando com aqueles que querem trabalhar, contando com aqueles que sabem fazer bem, numa sociedade justa, que quer premiar aqueles que trabalham. Eu tenho dito e quero repetir, a sociedade que eu quero em Portugal é onde as pessoas que trabalham têm um rendimento maior do que as pessoas que não trabalham. Um dos sintomas de que a nossa sociedade não está a produzir justiça social é que há muita gente que não trabalha, que tem um rendimento maior do que as pessoas que trabalham. Isto não significa que aqueles que têm dificuldades não sejam ajudados. Isto significa que aqueles que dão esforço, aqueles que dão aquilo que têm, aqueles que se qualificam, aqueles que gostam de ser mais produtivos, que conseguem ser mais produtivos, têm de ter o retorno do esforço que fazem. Essa é a sociedade justa em que nós acreditamos. É a sociedade que nós construímos nas juntas de freguesia. É a sociedade que nós construímos nas câmaras municipais. É a sociedade que nós construímos na região autónoma da Madeira e na região autónoma dos Açores. E vai ser a sociedade que nós vamos erguer a partir do Governo de Portugal. Eu acredito muito, e eu sei que vocês também acreditam, porque senão não estavam aqui. E muitos mais se vão juntar a nós nos próximos tempos para ganharmos as eleições e darmos a Portugal o futuro que Portugal merece. Viva Amarante e viva Portugal! PSD! PSD! PSD!